Você quer aprender uma operação de alavancagem mesmo com o mercado caindo? Então eu vou ensinar para vocês o que é a put e como a gente pode utilizar para alavancar os nossos ganhos. Fala pessoal, joia? Hoje eu vou explicar para vocês o que é a put, a opção de venda, e como a gente pode se alavancar nela de forma segura, com risco bem limitado, e os ganhos eles podem ser exponenciais, tá joia? Então, de uma forma bem simples, o que é a put, na verdade, né? Ela é um contrato de venda, né? A gente tem o direito de venda, mas não a obrigação, né? O que seria mais ou menos esse direito que a gente tem? Por exemplo, vamos considerar a opção no caso como se fosse um ticket, é um ativo, ele é um ticket, a gente compra uma opção. Então a gente compra uma opção, uma put, com um strike no valor de R$ 24. No caso aqui, ó, vamos tomar como exemplo a opção da Petrobras, a Petri, no caso, né? A ação ela estava custando R$ 29 e a gente adquiriu uma opção put com o strike a R$ 24. O que seria isso? Explicando mais ou menos, né? De forma simples, o strike é o nosso alvo, o valor alvo. A gente tem o direito de vender a R$ 24. Caso a ação ela desvalorize abaixo do nosso alvo, né? O que levaria a gente a poder vender a R$ 24, mesmo ela estando abaixo dos R$ 24. Então, esses R$ 24 a gente chama de strike. É o termo que a gente utiliza para designar o alvo, o valor alvo que a gente procura quando a gente compra uma opção de venda, certo? Então, nosso strike R$ 24, ele começa a dar lucro para a gente quando o valor da ação ela cai abaixo desses R$ 24. Por quê? Eu vou explicar. No mercado financeiro, a gente tem a possibilidade, né? Até meio estranho, mas a gente pode adquirir esse direito de venda, essa opção de venda, mesmo sem ter o ativo, né? Que no caso seria a ação da Petrobras. Então a gente pode adquirir a opção de vender esse ativo mesmo sem ter ele. Por quê? Por exemplo, no caso aqui, ele caiu abaixo do valor do nosso strike. Então ele chegou a R$ 22, né? Como eu tinha esse direito aqui, no dia do vencimento da opção, a ação estava custando R$ 22. O que eu posso fazer? Eu posso no dia ir no mercado, pagar R$ 22 na ação e então eu exercer o meu direito de venda. E eu posso vender a R$ 24. No caso, em uma ação, eu teria o lucro de R$ 2, né? Isso sem considerar o valor que eu pago por essa opção. Então, sendo um pouco mais objetivo no caso aqui, a operação que eu fiz semana passada, que eu tive um lucro de mais de 2.000%, eu vou exemplificar aqui nesse gráfico. Eu comprei essa opção de put a 12 centavos. A 12 centavos. Eu adquiri 3.000 opções dela. 3.000 opções, que equivale ao valor de R$ 360. R$ 360. Como eu falei aqui no começo, eu tenho o direito de vender a ação a R$ 24, caso ela caia abaixo do meu strike, porém eu não tenho a obrigação. Então eu vou colocar dois cenários aqui para a gente entender essa questão do direito e não a obrigação. A ação ela custava R$ 29. Como ela foi abaixo desses R$ 24, eu tenho direito de vender a R$ 22 a ação. Então, no caso, como eu tinha 3.000 direitos, eu poderia ir no mercado, comprar essas 3.000 ações a R$ 22 e revender depois, utilizando o meu direito de vender a 24. Então, se eu pensar que eu tenho R$ 2.000 de lucro nessa operação vezes 3.000 ações, eu teria o lucro aqui de R$ 6.000. Porém, o único problema de a gente exercer esse direito é que 3.000 vezes R$ 22, ele dá um valor operacional de R$ 66.000. Então eu teria que desembolsar R$ 66.000 para eu estar adquirindo essas 22 para posteriormente depois eu vender com lucro. E dessa diferença eu obter o meu lucro. Agora, vamos imaginar o seguinte, que a ação estava 29, ela não ultrapassou
o meu strike de 24. Ela se manteve acima, 29, 30, 25, não passou dos 24. Aí o que acontece? Eu simplesmente não exerço o meu direito de venda. Não compensa eu vender a 24, sendo que ele custa mais caro. Então eu simplesmente não vou exercer o meu direito, certo? Então agora eu vou exemplificar a operação da semana passada e explicar por que que ele é tão exponencial o ganho, certo? Então, vamos lá. Eu adquiri 3.000 opções a 12 centavos. A ação de 29, ela caiu até 22 reais. No dia que eu finalizei a operação, a minha opção que eu comprei por 12 centavos, ela estava valendo R$ 2,74. Por quê? Isso equivale ao valor, deixa eu só confirmar aqui, de R$ 8.220. R$ 220. Correto? E por que eu encerrei a operação nesse valor aqui? Primeiro, como a opção é como se fosse um ticket, eu tinha 3.000 tickets. Eu não preciso necessariamente levar essa operação até o final, comprar a ação e vender a ação. Eu posso simplesmente repassar esse ticket para outra pessoa, porque ele passa a ter um valor. Como eu posso vender a 24 e a ação já estava a R$ 22, o preço dessa opção nesse momento estava custando R$ 2,74. Esses valores aqui, a forma como é calculado, ele é um pouco complicado, porque dentro do valor da opção, ela é influenciada por vários fatores, né? Que a gente tem a volatilidade implícita, o gama, o vega, o delta, que são variáveis que a gente chama como é a forma de calcular o preço de uma opção, que seria o Black-Scholes, né? Então, numa aula seguinte, a gente vai se aprofundar um pouco mais de como a gente precifica uma opção. Mas a prática seria isso. Ele estava custando R$ 2,74. Para eu não precisar levar até o vencimento e comprar e vender, eu simplesmente vendi as minhas opções, que seriam esses tickets, gerando lucro de R$ 8.220. Um lucro aproximadamente mais de 2.200% sobre o valor investido. Mas daí você pode me perguntar, né? Mas por que você comprou uma put? Você achava que ia cair a Petrobras? Sim, na verdade a gente utiliza essas puts como seguros, né? E o momento que a gente vive hoje, a situação econômica, problemas políticos, o mercado em geral, mundial, a macroeconomia, ela está num momento de alta volatilidade, de riscos muito grandes. Então, em momentos como esse, onde o risco é muito alto, é bom a gente ter estratégias de seguro de carteira, que é o ganho exponencial que a gente pode ter. Então, nesses momentos, a gente monta estratégias, não só a compra de uma put a seco, a gente pode utilizar várias estratégias conjuntas, colocadas essa no meio de uma, para a gente obter ganhos alavancados de uma forma bem segura. No caso, nesse exemplo, a pessoa me perguntou, né? Mas o que você poderia perder? Você poderia ficar negativo em R$ 8.000? Nesse caso específico, não, por ser uma alavancagem segura. Nesse caso aqui, caso o valor da ação não atingisse o meu strike, simplesmente eu iria perder o valor das opções. Isso se eu deixasse expirar, correr e virar zero, né? De 12 virar zero. Mas o máximo que a gente põe em risco numa operação dessa é os 12 centavos por opção. E o lucro máximo, na verdade, não tem o lucro máximo, isso que é interessante. Se caso a ação continuasse caindo, esse valor ele só ia aumentar. Um exemplo foi em março de 2020, do ano passado, né, no famoso Corona Crash. Para quem estava acompanhando o mercado em março de 2020 ele despencou muito mais do que isso aqui. O índice brasileiro ele chegou a despencar mais de 40% do topo dele até o fundo.
uma opção, por exemplo, dessa aqui, ele poderia ter valorizado, em vez de 2.000%, 4.000%, 5.000%, realmente exponencial. O ganho ele pode ser muito, muito, muito explosivo quando a gente utiliza de forma correta, alavancando de forma correta. Então, é importante a gente ter análise de quando a gente está colocando em prática, por exemplo, uma operação dessa, para a gente poder obter lucros dessa forma. Tá joia? Então é isso aí. Espero que tenha ficado entendível de uma forma bem simples o que foi a operação que eu fiz, para vocês verem o porquê e como que a gente pode ter um ganho exponencial e alavancado de forma segura. E se fez sentido para você esse tipo de operação, se você quer aprender mais como a gente pode montar essas estratégias, colocar elas em prática para obter ganhos como esse, continua acompanhando, eu vou postar mais conteúdo como esse. Se fez sentido para você, curte, compartilha com alguém que você acha que pode se beneficiar, tem que aprender a se proteger dessa forma. E então é isso aí, continua acompanhando, curta, comente se você tem alguma dúvida ou alguma crítica, alguma coisa. E é isso aí, vamos junto, alavancar sem risco.